Agora, hoje, no Repórter Eco da semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, você acompanha a expedição que comprovou a morte de um trecho do Paraopeba, o rio atingido pela tragédia da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Conheça também a nascente de água limpa do rio Tietê. E ainda um programa de rádio virtual fala sobre ecologia e biodiversidade em linguagem simples. O chamado podcast foi criado na internet para mudar a ideia de que meio ambiente é assunto para ecochato. A especialista em recursos hídricos, Malu Ribeiro, analisou a água do rio contaminado por rejeitos de minério. E uma viagem de ecoturismo por Salesópolis, o município berço do rio que corta o estado de São Paulo. Muita gente tem dificuldade de entender o trabalho do profissional que estuda e preserva a natureza. Para conversar com usuários da internet sobre temas ambientais, foi criado um podcast, que é um programa de rádio virtual. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. Pelo caminho digital, viaja a voz de Fernando Lima, pesquisador do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP. Trabalhando com biologia da conservação, que vai muito além, né, do mundo acadêmico, da pesquisa pura, né, onde a gente está interessado em avaliar processos ecológicos e publicar esses processos, entendendo a natureza, a gente também, ao mesmo tempo, precisa bolar, né, pensar em soluções práticas para o que está acontecendo. Para encurtar a distância entre a pesquisa científica e os amantes da natureza, Fernando criou um podcast, uma espécie de programa de rádio virtual voltado para os usuários da internet. Não temos como regressar? O Desabraçando Árvores. A ideia era provocar um pouco, mas ao mesmo tempo tentar sair desse clichê, sair do clichê do ecochato, né, do cara que abraça a árvore, que fica levantando bandeira, e também sair daquela pompa e arrogância que às vezes a gente vê no mundo acadêmico, que não consegue sair dos muros da universidade e conversar com a sociedade. Cientistas comprovam na internet... Para o desafio de traduzir ciência para a linguagem do dia a dia, ele convidou os amigos, pesquisadores e ambientalistas para conversar. Se olhe no espelho e fale para você mesmo: eu sou cientista. Agora. Você olha e fala: eu sou cientista. A bióloga Miriam Perilli, casada com Fernando, também abraçou a causa. Quando a gente traduz isso para uma forma que seja um pouco mais amigável para a pessoa que está fora do mundo da ciência, ela consegue entender, ela consegue levar isso para a vida dela, entender aonde que isso encaixa na rotina dela, e aí eu acho que passa a ter esse respeito maior pelo meio ambiente, pelas questões do dia a dia, assim, da conservação. O que são serviços ecossistêmicos? Efeito de borda? Variabilidade genética? Perguntas que eles respondem com leveza e bom humor desse escritório aqui. E que chegam a biólogos, veterinários, admiradores da natureza por todo o Brasil, através da internet. Os bastidores das pesquisas com onças pintadas ou muriquis, os segredos da leitura de mapas, das grandes expedições estão ali. E vamos para o Que Bicho é Esse com a Miriam Perilli. Um dos quadros mais comentados é o Que Bicho é Esse? A gente sempre teve uma curiosidade grande de escutar um barulho e falar: quem é esse que tá fazendo esse barulho? Que canto é esse? Isso a gente tem na cidade. Você tem cigarra, passarinho, mico, você tem animais que estão em volta das áreas urbanas, que as pessoas estão ouvindo todos os dias. Em pouco tempo, o Desabraçando Árvores fez uma legião de fãs. A gente tem que agir no que a gente pode, e são coisas simples dentro da nossa casa, e a gente tem potencial de mudar, de fazer diferente. Nem que seja para as futuras gerações saberem que
nem todo mundo estava a favor, né, do sistema que está aí, né, do sistema econômico sem nenhuma preocupação, né, com o meio ambiente, simplesmente pensando no lucro imediato, sem nenhuma preocupação com o longo prazo. Eu acho que é uma forma de levar a conservação para o dia a dia das pessoas, para a rotina delas, para que isso leve elas a pensar num planeta melhor. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água limpa e potável e aos serviços básicos de saneamento. É o que revela a nova edição do Relatório das Nações Unidas sobre Recursos Hídricos. O documento, lançado às vésperas de 22 de março, Dia Mundial da Água, destaca a situação da África subsaariana. Apenas 24% da população dos países africanos situados ao sul do deserto do Saara tem acesso à água potável. É um direito vital para a dignidade de todos os seres humanos, reconhecido em resolução aprovada em 2010 pelas nações que integram a ONU. A Fundação SOS Mata Atlântica apresenta um retrato preocupante da qualidade de 220 rios brasileiros. A principal conclusão é que os rios estão perdendo lentamente sua capacidade de abrigar vida aquática, de abastecer a população e de promover saúde e lazer para a sociedade. 74% dos 278 pontos de água monitorados têm qualidade regular. 17,6% desses pontos, a qualidade é ruim. Somente em 6,5% tem qualidade boa. A situação de grandes rios como o Tietê em São Paulo e o Iguaçu no Paraná, além de pequenos córregos e corpos d'água urbanos, também está crítica. O desmatamento na floresta amazônica aumentou 54% em janeiro de 2019, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o boletim do Amazon, Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, a floresta perdeu uma área de 180 quilômetros quadrados. Foi lançada a Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara dos Deputados em Brasília. O objetivo é apoiar as políticas públicas, programas e ações que promovam o desenvolvimento sustentável no Brasil. A iniciativa conta com a participação da sociedade civil, principalmente do movimento ambientalista. E você vai ver logo mais. Uma viagem de ecoturismo ao município que preserva a nascente de água limpa do rio Tietê. E ainda uma análise do resultado da expedição que comprovou a morte de parte do rio Paraopeba na tragédia da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, vale lembrar que é preciso proteger os nossos rios. Fontes essenciais para a vida, eles fornecem água para o consumo humano, plantas e animais. Em menos de 3 anos, o Brasil perdeu 2 importantes rios em tragédias provocadas pela mineração: o Rio Doce e o Paraopeba. Estamos aqui em Brumadinho. Eu não sei o que aconteceu, mas está com cara de que alguma barragem aqui estourou. Por causa da tragédia da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, o rio Paraopeba agoniza. Recebeu 14 toneladas de rejeitos de minério. A Fundação SOS Mata Atlântica realizou uma expedição por mais de 300 quilômetros do rio para coletar amostras. A coordenadora do programa Água, Malu Ribeiro, permanece perplexa com o que viu. A sensação de toda a nossa equipe é de ter voltado num pesadelo
terrível que a gente nunca mais imaginou vivenciar, que foi a morte do Rio Doce, pelo mesmo tipo de contaminantes, de ter voltado à margem de um rio cor de tijolo, cor de sangue, sem vida nenhuma, num ambiente com um silêncio estarrecedor. Esse silêncio da natureza preocupa. Consequências da tragédia da Samarco em Mariana podem se repetir e afetar populações de várias regiões do país. Sem aquele ecossistema, sem os sapinhos, os girinos, os peixes, houve a proliferação de insetos, nós tivemos um aumento desses insetos e um ciclo de doenças que afetaram pessoas no país todo, que foi a febre amarela, o dengue, a zika, o chikungunya. A qualidade da água está imprópria, classificada como péssima ou ruim. A quantidade de metais pesados chega a ser 600 vezes maior do que o permitido pela legislação. Nós encontramos ferro, manganês, cromo, mas o Paraupeba já está comprometido com os rejeitos da lama de minério de Brumadinho até o reservatório de Retiro Baixo, que fica entre esses municípios de Pompéu, Curvelo e Fegleslândia. Os rejeitos avançaram mais e já chegaram ao Rio São Francisco, atingindo o reservatório de Três Marias. A água está imprópria para usos da população. O levantamento mostra ainda que foram perdidos 112 hectares de florestas, metade em áreas bem preservadas. Além da Mata Atlântica, houve perda de cerrado, outro bioma presente nas margens. A esperança de ver o Rio Paraupeba recuperado passa pelo investimento em políticas públicas para o plantio de espécies nativas para recompor as matas ciliares, especialmente onde existem nascentes. O rio tinha uma capacidade de diluição de efluentes dos esgotos tratados, coletados e tratados nos municípios ao longo de sua bacia. Ele perdeu essa capacidade. É um corpo doente. Quando o rio recuperar essa condição de abastecimento público, captação para abastecimento público na sua água bruta, os sistemas de tratamento de água vão precisar ser mais eficientes do que eles eram antes. A expectativa dos especialistas é de que o rio seja monitorado permanentemente para orientar políticas públicas e de que haja rigor no licenciamento das atividades de mineração para evitar novas tragédias. O relatório da expedição foi apresentado à Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional. Quanto vale um rio? Quanto vale uma vida? Como a gente ressarce o valor imaterial da cultura de todas essas comunidades ribeirinhas afetadas? Dos indígenas que têm nesses dois grandes rios, no Paraupeba e no Rio Doce, a ligação com seus ancestrais e com a futura geração. Como que a gente ressarce um pescador que senta na margem do rio, agora na barranca do rio Paraupeba, e não tem peixe algum? Esse dano imaterial, ele é imensurável. Alterar o curso de um rio é alterar o curso do futuro de toda uma civilização. Uma região sem água é uma região sem vida, uma região de declínio econômico. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Uma referência mundial em recuperação de um rio poluído. Este é o rio Changsha. Tem 5,8 quilômetros de extensão e corta grande parte de Seul, a capital da Coreia do Sul. Com água limpa, peixes e cascatas, é hoje um dos cartões postais da metrópole de 12 milhões de habitantes.
mas durante 50 anos foi um riacho de lixo e esgoto sem tratamento. A mudança começou em meados de 2003, quando a prefeitura da época lançou um plano de revitalização urbana, ao custo de 380 milhões de dólares, cerca de R$1,5 bilhão. Metade do orçamento foi financiado por empresários sul-coreanos. Primeiro foi feita a implosão de um grande viaduto erguido sobre o Changchami. O entulho foi reciclado e reutilizado nas obras de restauração. Mais de 1.000 pessoas que ocupavam precariamente as margens foram transferidas para áreas destinadas às moradias populares. Ao mesmo tempo, teve início uma política de ampliação do transporte público. Diversos parques lineares foram construídos no entorno. As ruas ganharam mais áreas verdes e, com a melhoria ambiental, a temperatura na região ficou mais agradável, com queda média de 3,2 graus Celsius em relação a outros locais de Seul. Em 3 anos, o projeto estava concluído. As águas do riacho voltaram a ter vida. E o belo espaço público virou uma importante área de lazer para moradores e visitantes. Rio Changchami, uma história de renascimento que merece ser conhecida. E você vai ver a seguir. Ecoturismo em Salesópolis, cidade que conserva a nascente de água limpa do rio Tietê. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Salesópolis, na região metropolitana de São Paulo, é o município com vocação para o turismo de natureza. É possível fazer trilhas em meio à Mata Atlântica e conhecer a nascente de água limpa do rio Tietê. A pequena Salesópolis, a 100 quilômetros de São Paulo, nasceu no período colonial como São José do Paraitinga. O povoado ficava no meio do caminho dos viajantes que circulavam entre o Planalto Paulista, o Vale do Paraíba e o mar. Hoje, o município faz parte do chamado Cinturão Verde, com grande oferta de hortaliças e legumes na região metropolitana. E é também uma área estratégica na produção de água, conta Vinícius Desorzi, especialista em conservação da ONG TNC, The Nature Conservancy. A região metropolitana de São Paulo, que concentra aí mais de 20 milhões de habitantes, ela é abastecida basicamente por 2 bacias hidrográficas, que é a bacia do Alto Tietê, onde está Salesópolis, e as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Salesópolis, portanto, por estar na bacia do Alto Tietê, ela acaba então contribuindo para que a quantidade de água que chega na cidade de São Paulo é usufruída não só pela população, mas pelas indústrias, enfim. Ela consegue alimentar a cidade de São Paulo, né? Salesópolis está no roteiro dos adeptos do turismo ecológico. Um dos destinos mais procurados é o Parque Nascentes do Tietê, tombado pelo patrimônio histórico, que oferece várias trilhas. Aqui nasce um dos mais importantes rios do estado paulista. Um caminho curto nos leva à nascente principal, escolhida pela Sociedade Geográfica Brasileira. A imagem é inacreditável. Água doce, potável e cristalina brota da rocha e do chão. A pequena aranha d'água encontrada na superfície é uma indicadora de qualidade. E mais ao fundo, os peixinhos guaru se esbaldam no frescor da mina. Aqui nasce o Tietê, gente. Eu nunca imaginei fazer isso. Pode tomar? Pode, levanta assim, ele filma você tomando. Não acredito. Esse lençol freático da nascente, ele vai estar brotando de vários pontos. O primeiro lá no cantinho da pedra, depois a gente colocou uma biquinha para poder visualizar o brotamento, para mostrar como é que nasce o rio.
Aí tem o mais xodozinho de todos, que é o olho d'água. A água vem pelo fundo, empurrando a areinha, vai movimentando a areia. E mais um outro brotamento aqui no cantinho, que juntos todos esses visíveis e não visíveis vão estar completando esses 3.966 litros hora, variável dependendo da época do ano. O rio Tietê nasce a uma distância de 22 quilômetros do Oceano Atlântico e corre rumo ao interior, por cerca de 1.100 quilômetros. Atravessa praticamente todo o estado. Nesse caminho, ele é usado para todas as atividades praticamente humanas, indústria, captar água, agricultura, navegação, abastecimento público e por aí vai. Mas não é preciso ir longe para ver a grandiosidade do Tietê. Apenas 20 quilômetros à frente de onde nasce, o volume de água do rio é bem maior. Neste ponto fica o Museu da Energia, aberto à visitação. O prédio antigo, patrimônio histórico, abriga uma pequena central hidrelétrica construída no comecinho do século XX, em plena região de mata. Ela é a primeira usina no percurso do rio Tietê. Ela foi construída em 1911, tá? A primeira geração foi em 1913. Ela foi construída para a iluminação pública do município de Mogi das Cruzes, que fica a 50 quilômetros daqui. Em 1914 foi ativado o segundo gerador e que conseguiu levar energia para Salesópolis, Santa Branca, Jambeiro e Caçapava. Foi o primeiro grande empreendimento da cidade. A engenheira ambiental Simone Vilegas, coordenadora do museu, nos leva até o reservatório da usina, que fica no alto de uma montanha. Esta é a Cachoeira dos Freires, com 74 metros de altura. É a maior queda d'água em todo o percurso do rio e foi decisiva para a escolha do lugar onde seria construída a usina hidrelétrica mais próxima da nascente do Tietê. Neste parque cortado pelas águas do rio, história e natureza se juntam para atrair os visitantes. Aqui o turista ele pode realizar as trilhas da usina, né, que são bem conhecidas. Tem atividade de observação de aves, tá? E pra gente foi uma surpresa que há 2 anos atrás nós descobrimos o bicudinho do brejo paulista, que é uma ave endêmica do estado de São Paulo e já se encontra pela lista do Ministério do Meio Ambiente ameaçada, ela é criticamente ameaçada de extinção. É um espaço fantástico, conta a história de Salesópolis. A gente trabalha toda essa questão de preservação, tá? Então é um espaço que as pessoas elas têm que conhecer e se apropriar. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/repórtereco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento do astrofísico Marcelo Gleiser. A vida é extremamente rara e bela. Se existe uma nova moral que tem que ser adotada o quanto antes, é justamente o dever de celebrar a vida e sua raridade. Repórter Eco, até o próximo programa.